Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professum Fidei, que vem do latim, profissão de fé. Pois bem, entramos então no segundo dogma sobre o homem, o pecado original, né? Já entendemos que o pecado original é a origem de todo mal, né? É a origem do pecado no mundo, do mal, do sofrimento. Tudo isso vem desse cerne que se chama pecado original. E pecado, de fato, é errar o alvo. O alvo é o nosso caminho até Deus. E original é a origem de todo esse mal. Bom, ao contrário do que alguns filósofos, mais no período modernista, filósofos a partir um pouco antes da Revolução Francesa, como Voltaire e Rousseau, que alegam que o pecado original é apenas um mau exemplo que orienta, mas não é a origem, não estamos vinculados a esse mau exemplo. Não, infelizmente o pecado original se propaga e se transmite de geração por geração. Herdamos, vamos assim dizer, o pecado original. Então, ele, como foi falado no episódio anterior, ele nasce com a gente, é inevitável, ele se propaga. Então, quando nascemos com essa ferida, com essa natureza ferida, essa inclinação ao mal. Claro, é muito difícil a gente ver isso em crianças, né? Porque criança geralmente entende-se que é uma criatura inocente e tudo mais, mas chega-se a uma certa idade da razão que elas, vamos dizer assim, têm uma certa malícia, não se pode negar esse fato. E muita coisa também acontece, né? Se a gente, por exemplo, entender em tribos isoladas que não tiveram contato com o cristianismo e tudo mais, a gente vê um certo nível de brutalidade, violência e coisas que a gente não concebe na nossa cultura ocidental ou civilizada, né? Por exemplo, vamos lá, uma mulher que, que comete um adultério numa tribo lá determinada, ela pode ser estuprada por demais membros da tribo como uma punição, né? Ou tem diversas coisas assim que ao nosso ver seria repugnante, mas que nessas culturas são completamente admissíveis. Justamente por quê? Porque eles não estão ligados, vamos dizer assim, na verdadeira religião, e não foi eliminado esse vínculo do pecado original. Então existe uma tendência natural do ser humano em se inclinar para o mal. Mesmo nós, batizados católicos, a gente acaba cometendo pequenos deslizes, né? Vamos dizer, um simples serviço que eu faço mas eu vou, vamos dizer assim, fechar o olho aqui, não me ater a esse detalhe com muita perfeição, porque senão isso já vai me dedicar mais horas de trabalho e assim vai reduzir o meu lucro, né? Então isso a gente acaba por si só em alguns momentos fazendo, mesmo que ruim, e mesmo que na nossa mente a gente não tenha essa ideia de que isso seja tão ruim, mas a gente faz concessões ao longo da vida. Por isso que a inclinação ao pecado existe na natureza do homem, a natureza ferida pelo pecado original. Não tem como evitar isso. A gente só, vamos dizer assim, rompe com esse vínculo com o batismo. É justamente o batismo que nos lava do pecado e nos tira da escravidão de Satanás. Só que ainda assim a gente precisa lutar contra a nossa concupiscência. Essa concupiscência, que são as tendências, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a concupiscência da soberba da vida. Essas três vias é o nosso corpo se inclinando ao pecado. Então a gente tem que controlar essas concupiscências ao longo da nossa vida para não
voltar a ser escravo do pecado, logo entende-se por escravo de Satanás. A gente é resgatado dessa escravidão por meio do batismo, o sacramento do batismo, que Cristo, em sua crucificação, destinou esse sacramento justamente para nos libertar, assim como a gente se liberta dos pecados que a gente faz mesmo depois do batismo através da confissão. Mas a luta continua, né? Não é simplesmente, fomos marcados por Cristo, agora estamos salvos. Não, a gente tem que lutar pela nossa salvação para não voltar, porque essas concupiscências e tentações ainda continuam nos tentando, e então a nossa vida como cristão é uma batalha espiritual, né? Portanto, isso se propaga e esse vínculo é rompido pelo batismo, mas a concupiscência, a inclinação ao mal se mantém. Portanto, refletimos sobre o nosso batismo e a nossa luta espiritual. Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana, Patem Domini Omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém.